Gente, nosso segundo vídeo nós vamos falar então sobre associação em paralelo, tá bom? Como que é a associação em paralelo? Nós temos então resistores ligados por dois pontos em comum. No caso aqui, ó, seria esses pontos aqui, esses nós, né? Lembra que nós aprendemos, tá bom? Então nós temos resistores em paralelo, tá bom? Eles vão suportar a mesma tensão, diferente do resistor em série, né, que nós temos uma tensão para cada um. Como aqui, ó, nós temos o mesmo ponto, a tensão será a mesma para os dois, tá bom? Só que a corrente que em série era a mesma, aqui ela vai se dividir, né? Ela vai se ramificar, igual a gente aprendeu em algumas aulas passadas. Então, a gente tem uma corrente aqui, que ela vai dividir em I1 e I2, aqui, tá bom? Bom, gente, então aqui eu coloquei um exemplo. Imagina então que nós temos aqui uma corrente, né, que ela vai dividir em 1, e 2 e 3. E nós temos 3 resistores em paralelo aqui, né? E nós conseguimos então somar esses 3 resistores de forma diferente, né, aos resistores em série. Nós conseguimos somar e chegar então a um resistor equivalente paralelo, tá bom? E aí vocês notem aqui, ó, que a tensão ela é a mesma para os três e vai ser a mesma aqui para o resistor equivalente. Quais são as características então dessa formação? A tensão ela vai ser a mesma para todos os resistores que estão ligados, né, nos mesmos pontos. E a intensidade, ela vai ser igual à soma das intensidades. Então, a gente tem a intensidade 1 passando no resistor 1, 2 no 2, 3 no 3, tá bom? E aí, nós temos aqui a intensidade, igual a gente já tinha visto em nós, né? Que intensidade é igual 1 mais o 2 mais o 3 e por aí vai, tá bom? E como que nós calculamos, então, o valor do resistor equivalente em paralelo? Também pela primeira lei de Ohm, né? Nós já sabemos aqui então que a intensidade ela vai ser dividida assim, e nós temos aqui a nossa primeira lei de Ohm. Então nós temos I1, I2 e 3 para cada I, né? Nós vamos ter a tensão e R1, tensão, R2, sendo que a tensão é sempre a mesma, tá vendo? Colocando em evidência aqui, olha, nós temos então os valores de 1 sobre R total. Então, 1 sobre o R paralelo vai ser igual a 1 mais R1, aliás, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e por aí vai, tá bom? E aí, quando a gente for resolver, a gente também pode usar assim, ó. Lembra, é só a gente fazer, então, máximo ou múltiplo comum e aí depois inverter ele aqui, ok? E, gente, a gente também tem um caso particular aqui. Se todos os resistores eles forem iguais, ou seja, eles tiverem exatamente a mesma resistência, a gente teria o que aqui? 1 sobre RP, né, é igual a 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R. Fazendo as contas, né, invertendo aqui, nós temos que o resistor P aqui seria um R, né? Ou seja, o valor de todas essas resistências sobre N, que é o número de resistores. Isso é só um caso particular para se os resistores tiverem o mesmo valor, tá bom? De resistência. E aí eu coloquei aqui o exercício 21 pra gente entender melhor também, tá bom? O exercício 21, ele nos dá então esse circuito, nós temos dois resistores em paralelo, ele nos dá o valor da corrente I1, o valor da tensão aqui entre A e B, certo? E o valor do resistor 2. E nos pede o valor da corrente 2 e o valor do resistor 1. Tá bom? Vamos começar então calculando o valor do resistor 1 pela primeira lei de Ohm novamente. Nós temos que a tensão será igual a R1 vezes a intensidade da corrente 1. A tensão é 12, porque ela é 12 aqui, né, de A até B, e ela é igual para os dois, então nós temos tensão 12 igual R1 vezes a corrente que passa em R1, que é 6, ó, tá vendo a corrente que passa aqui? Então, nós temos que R1 será igual a 12 dividido por 6, R1 igual a 2, primeira parte respondida. E agora, a intensidade de corrente. Nós temos aqui pela primeira lei de Ohm novamente, a tensão é a mesma para R1 e R2, então é 12. O valor de R2 nós temos aqui, ó, que é 3 ohm.
E a corrente, a gente precisa saber, né? A corrente que passa em R2. Então, I vai ser igual a 12 sobre 3, que é igual a 4 amperes, tá bom? Então, esse é o exemplo. E nós temos também, gente, a associação mista. O que é isso? A associação mista nada mais é do que uma associação em série e em paralelo. E ela pode ter vários arranjos diferentes, e aí vai da criatividade de cada exercício, tá bom? Então, aqui tem um exemplo, imaginem, ó, nós temos esses resistores, eles estão em paralelo, aliás, desculpa, em série. Essa linha de cima com esse resistor de baixo tá em paralelo, só que aqui ao mesmo tempo tá em paralelo aqui dentro, e esses dois aqui, se somados, eles vão estar em série aqui, tá vendo? Olha o tanto de coisa. E como que a gente vai calcular isso, né? Nós vamos calcular, então, separadamente cada resistência equivalente e a gente vai diminuindo até chegar em um circuito simples. Nesse caso aqui, olha, a gente calcularia primeiro essa resistência equivalente e aí ele ia virar um resistor equivalente aqui, certo? Então, ele ia ficar em série com todos esses. A gente calcularia esses três em série e depois que virasse um só aqui equivalente para esses três, a gente calcularia esse equivalente com esse daqui em paralelo, tá bom? Então, seria isso. O que é muito importante a gente lembrar, então, dessa parte de associação de resistores, desculpa. Em série, a corrente vai ser igual para todos. Já em paralelo, a DDP, né, o valor da tensão, o valor desse U, vai ser igual para todos. Em um circuito funcionando, nós temos então um consumo de energia elétrica que ele vai ser causado por essa DDP entre, né, os dois pontos, ou seja, indo então do polo positivo até o polo negativo, tá bom? E entre os polos, nós vamos ter valores intermediários de tensão. Como assim? Se nossa tensão do circuito inteiro é 10, em cada ponto, por exemplo, aqui vai ser 9, aqui 8, 7, 6, até o valor de tensão diminuir completamente, tá bom? Então, são valores intermediários aqui da tensão total. Gente, vamos fazer então um exercício para fechar esse exemplo, né, de associação mista. É o exercício 27 do livro e nós vamos fazer o exercício A e o C, para vocês entenderem melhor. O exercício, ele pede, então, qual a resistência equivalente do circuito inteiro, certo? Então, começando aqui, ó, pela letra A, nós já vemos que aqui temos, né, esse resistor, que ele está em série com esses três resistores que estão em paralelo entre eles. Então, por onde que a gente vai começar? Calculando a resistência equivalente desses três, que aí a gente consegue transformar em um circuito bem simples, né, em dois em série, tá bom? Então, como que a gente calcula essa resistência equivalente aqui? Primeiro, nós sabemos que 1 sobre a resistência em paralelo é igual a 1 sobre o valor de cada resistor. Então, 1 sobre 2, 1 sobre 5 e 1 sobre 10 aqui. Depois, nós vamos tirar o MMC, né, desses três valores, que é 10. E aí, assim, nós vamos 10 dividido por 2, 5. 10 dividido por 5, 2. E 10 dividido por 10, 1. Nós temos, então, 8 sobre 10 é igual a 1 sobre RP. Então, 1 sobre RP é igual a 8 sobre 10. Invertendo aqui, nós temos que RP é igual a 10 sobre 8. Então, RP seria igual a 1,25. Então, esse valor aqui, ó, é 1,25, mas a gente ainda não acabou a questão, né? Nós temos esse circuito simples para calcular. E aí, gente, são dois resistores aqui em série. Então, como que nós calculamos em série? Aí é bem mais simples, né? 5 mais 1,5. Porque resistor em série é só a gente somar eles assim, não é o inverso. Nós temos, então, que a resistência equivalente total é de 6,25. Nesse outro exercício, já é um pouco mais complicado o desenho, mas não é tão impossível assim, não. O que a gente tem que ver? Que esse circuito aqui, ele tá meio dobrado, tá vendo? Ele começa com A aqui, termina com B de cá. Mas o que a gente tem que ver? Ó, aqui nós temos, então, um resistor, vamos acompanhando a linha. Aqui, ele divide em 3 nosso circuito. Então,
eu escrevi assim, ó, pra gente conseguir facilitar a nossa visualização. Então, aqui nós já temos uma ramificação de 3. Aí, ó, aqui nós conseguimos seguir a linha esses dois sem dividir. Ou seja, esses dois estão em série, que são esses aqui. Esses aqui, ó, eles estão em paralelo, porque eles têm um ponto em comum. Então, nós temos aqui em paralelo. Essa linha dos dois junta um pouquinho antes, mas aqui não tem nenhuma resistência, então não tem muito problema. E nós temos esse resistor de 3 ohm aqui embaixo, certo? E aí, depois desse ponto, olha, junta dois, que são esses aqui, e aí nós temos um resistor de 1. Desenhando assim fica mais fácil, né, da gente visualizar. Então, primeira coisa, nós vamos calcular essa resistência aqui em paralelo. Lembrando que a gente tem um em série aqui, ó. Mas como série é só a gente somar, fica fácil, né? 6 com 9, 15. E aí eu coloquei aqui. Então, a gente tem que 1 sobre resistência paralelo é igual a 1 sobre 6 mais 9, que seria esses aqui em série, mais 1 sobre 10, esse resistor, mais 1 sobre 3, esse resistor. Fazendo as contas, nós chegamos que 1 sobre RP é igual a 1 sobre 2. Ou seja, RP é igual a 2 ohm, tá bom? E aí, só pra gente terminar, né, que aí fica bem mais simples, olha o jeito que fica nosso circuito, então. Esse RP representando aquele trio, certo? Então, nós temos aqui 3 resistores em série. Então, fica fácil somar, fica 2 mais 1, 5. A resistência equivalente do nosso circuito aqui, então, é igual a 5.